Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live hoje. Ana Paula chegando, seja bem-vinda, Ana. Enquanto o pessoal vai entrando aí, deixa eu dar os recadinhos. Bom, gente, tem novidade lá, como eu anunciei para vocês, né? Sobre o livro. Agora ele também se encontra em arquivo, né, na plataforma Hotmart, então evita aquele custo de frete, né, ele é um pouco mais em conta porque aí não tem o custo da impressão. Então quem quiser o livro, pede para mim, mas acho que tem o link na bio também, tá? Então, ou me pede, eu encaminho o link para vocês acessarem na Hotmart. Tá, um precinho super especial, vocês terão toda a descrição de personalidade, tem 3 itens importantíssimos no livro, tá? Que fala da essência, né, que é o número de personalidade. Você vai aprender de forma muito fácil a calcular esse número de personalidade, o de tendência dominante, que caminha paralelamente ao número de personalidade, às vezes equilibrando, às vezes intensificando, né, esse número de personalidade. E tem também o subconsciente, que representa aquele item que fala da nossa reação sob pressão, tá joia? Então nós temos o livro físico e também temos agora na plataforma Hotmart em arquivo, que ele sai mais em conta e, né, de melhor, mais fácil acesso, certo? Então o pessoal tá entrando aí. Salete, seja bem-vinda, querida Graciele, a Cleonice, todas pessoas maravilhosas que eu tô vendo aqui, saudades de vocês, pessoas que já fizeram um curso da numerologia, na verdade o seminário de numerologia dentro do curso de psicologia transpessoal. Então uma saudade imensa de vocês aí, sejam todas bem-vindas. Então é isso, gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, só falando aí das novidades. Então temos o livro agora lá na Hotmart, o link está na bio. Fácil acesso aí para vocês, vão aprender. Não é para quem já sabe numerologia, tá? É para quem ainda não tem conhecimento, né? Então mas é bem fácil de aprender a calcular esses 3 itens que eu acabei de falar. Tanto para quem já conhece a numerologia quanto para quem não conhece. Uma descrição bem bacana, o estilo de Tânia, né? Muito direta, muito objetiva, lado positivo, lado negativo de cada um dos números em cada um desses itens, de forma bem direcionada, né? Tanto para as qualidades quanto para os defeitos, né? Para as deficiências. Então, espero que vocês gostem. Bom, tem, além do livro, a apostila. Apostilas a gente tem módulo 1, módulo 2, né? A primeira vai falar de descrição de personalidade, todos os itens possíveis da numerologia pitagórica nessa apostila de módulo 1. Todos os itens possíveis a caminhos de vida no módulo 2. No módulo 1 você ainda ganha sinastria e no módulo 2 você ainda ganha análise empresarial, tá? E a gente ainda tem uma terceira apostila que é para quem já fez, né? Essa é mais indicada para quem já fez a módulo 1, módulo 2, já fez o curso, o seminário lá dentro do curso de psicologia transpessoal. Aí você tem um lá específico que é só de análise de relacionamentos, que é a sinastria, e a análise empresarial, certo? Então tem diversos itens lá na Hotmart para você aprender numerologia, para você se dedicar. Dependendo lá do que você adquirir, você ainda ganha 2 horas de mentoria comigo, a gente vai tirar todas as suas dúvidas, né? Vai ter um bate-papo aí, eu vou ainda agregar naquilo que você, além daquilo que você adquiriu na apostila. Quem mais entrou aí? Dilene, seja bem-vinda. Bom, gente, então vamos lá. O pessoal vai entrando e nós vamos iniciando aqui. Na verdade, essa live foi meio inesperada, a gente acabou decidindo de última hora, porque eu tenho recebido muitas perguntas, tanto nas caixinhas que eu deixo, né, aí no perfil da Universidade Pitagórica, quanto para os meus próprios clientes que às vezes acabam fazendo mapa, né, e aí surgem lá muitas orientações para as pessoas, dizendo, né, que em determinadas fases da vida dela vão passar por ou tem lição de vida 1, enfim, que elas precisam desenvolver mais autossegurança, mais confiança em si mesmas, assumirem as rédeas da sua vida nas suas mãos.
E aí o que acaba acontecendo, né? As orientações vão nos mapas, né? Eu faço algumas orientações também através das caixinhas de pergunta, mas as pessoas às vezes me perguntam, né? Você fala o que você precisa, o que a pessoa precisa, né? Para ela dar uma transformada ali na vida dela, para ela, né, mudar um pouco aquelas situações de angústia que ela está vivendo. E aí elas me perguntam muito o seguinte: mas Tânia, como que a gente faz para adquirir autoestima? Como a gente faz para se gostar mais? Como a gente faz para se sentir mais segura? Né? Principalmente as mulheres têm muito problema com isso, né? Com os homens é um pouco mais fácil, você dá aquele gatilho para ele e ele, né, desperta e fala, poxa, verdade, né? Eu tô colocando a minha vida, aliás, nas mãos dos outros. Eu tô cedendo demais. Né? Eu tô dando importância demais para o que as pessoas estão falando, eu estou querendo atender umas expectativas tão elevadas que não fazem parte da minha natureza, que não fazem parte daquilo que eu quero fazer. Então o homem, ele acorda mais rápido que a mulher. A mulher não, ela é teimosa. Ela fica ali tentando convencer os outros, ela fica tentando melhorar os outros, ela fica tentando transformar, porque, ai, eu vou fazer com que ele mude. Gente, você não vai mudar ninguém. Cada um tem o que tem para oferecer. Vocês estão entendendo? Então, a live ela surgiu a partir desses questionamentos que estão acontecendo a todo momento. Né? Já faz um tempinho que eu estava para gente conversar sobre isso numa live, né? Falar um pouco mais, porque nos stories a gente tem que fazer, né, dar uma respostinha assim, às vezes bem curta, bem objetiva, bem direta, né, porque tem pouco tempo, mas eu tava para fazer mesmo essa live pra gente conversar um pouquinho mais a respeito disso. Gente, que tanta dificuldade as pessoas têm, né, e não estou menosprezando isso, não é isso, é que a gente precisa acordar. Né? Que tanta dificuldade eu tenho para olhar para mim. E principalmente vocês, mulheres, né? Claro que acontece com homens também, mas é menos. Vocês se entram de cabeça, vocês se jogam, vocês se transformam para atender as expectativas dos homens, da família, de todo mundo. Vocês têm que controlar tudo, vocês têm que dominar tudo, vocês têm que resolver tudo, vocês têm que dar conta de tudo. Né? E vão se deixando de lado. Vão abrindo diversas exceções, vão desrespeitando seus limites. Né? E depois perguntar, mas eu deixei um monte de coisa por fazer, né, para mim, fazendo pelos outros, e agora as pessoas não reconhecem, quando eu preciso ninguém me ajuda. Claro que não, você é que resolve tudo. Né? A gente chegou a falar sobre isso na última live, mas o Instagram acabou não salvando, né? Deu um problema na hora, deu um erro aqui na hora de salvar e ela acabou não ficando. Mas quem participou da última live, eu falei sobre isso. Você quer atuar, você mulher, né? Mulher, energia feminina, energia yin, energia passiva, pacífica. Não quer dizer que você não é dona da sua vida, que você não toma suas decisões, que você não tem determinação. Não, mas vocês estão vivendo numa intensidade de energia yang, né? De resolvo, eu faço, eu aconteço, eu sou pai e mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a mãe dos meus pais, eu sou o pai e a mãe dos meus filhos. Você quer resolver tudo, assumir todos os encargos, todas as responsabilidades? E depois você fica lá sobrecarregada, né, querendo piedade. Mas você se colocou nessa de eu vou, eu faço, eu aconteço. Energia yang, energia masculina. E aí você quer ser tratada como uma princesa? Não vai acontecer. Gente, vocês sabem que eu pego o embalo aqui e eu vou embora. Né? Tá, vocês estão me escutando direitinho, o áudio tá bom, a imagem tá tudo certinho aí pra vocês? Me dá um toque aí, gente, quem tá ligadinho aí na live, me fala se tá dando pra escutar direitinho, que aqui eu moro numa avenida, então faz muito barulho, e se isso tá fazendo sentido pra vocês, me dá um retorno aí, né? Não esquece de mandar um coraçãozinho pra gente, pro Instagram entender que esse vídeo é interessante, é importante para mais pessoas terem acesso a ele, para ele divulgar para mais pessoas. Então não esquece de colocar lá
o coraçãozinho e me deem um retorno aí, um feedback se se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Enquanto isso, vou beber uma aguinha. Bom, continuando aqui, gente. Aí ninguém respondeu se o áudio tá bom, hein? Tô entendendo que tá. Então, vamos lá. Então, o que eu mais ouço é, Tânia, como é que a gente adquire essa autoestima? Como é que eu desenvolvo isso? Né? Como é que eu assumo as rédeas da minha vida? Como é que eu vou falar não para as pessoas? Né? Isso é tão difícil, né? Obrigada, Leide, tá? Joia, né? Isso é tão difícil para a maioria das pessoas, né? E a gente assume aí um monte de coisa. E tem uma série de fatores por trás disso, tá? Quando a gente quer resolver tudo para todo mundo, dá uma olhadinha lá no passado. Dá uma avaliada nas suas experiências anteriores, né? O quanto você já não pode, um dos fatores, tá? Existem N fatores para esse tipo de conduta, mas um deles que eu considero assim o mais interessante, mais importante, mais relevante, porque muita gente, quando eu coloco essa alternativa, elas se identificam logo de cara. O quanto não sofreu rejeição lá no passado, né? O quanto a sua maneira de ser não era julgada pelas outras pessoas, né? Ah, porque eu sempre fui considerada... Tem uma frase que todo mundo fala aí, né? Que eu era considerada a ovelha negra da família. E agora, todo mundo precisa de mim. Se não é a ovelha negra da família para ir lá resolver, fazer, acontecer, não sai nada. Né? Quanta gente não se identifica com isso? Só que aí nessa tentativa de provar que você estava certo, que você... realmente é aquela personalidade desafiante, mas isso te ajudou a dar um passo, né, maior na sua vida, ampliar seus horizontes, né, fazer as suas conquistas, que agora você está até transbordando isso e podendo ajudar outras pessoas. Então, aí nessa expectativa de provar que você estava certo, você vai lá e assume um monte de responsabilidade para você mesmo. Né? Então, esse é um dos fatores. Então, para tentar provar para os outros que você não era ovelha negra, que você estava certo, que você tinha razão, né? Todo mundo que te julgou agora precisa de você. Gente, para pensar nisso, hein? Ou então, fui rejeitada a vida inteira, eu faço tudo que as pessoas precisam, eu ajudo todo mundo para eu ser amada. Para que as pessoas agora me vejam com bons olhos. Para que as pessoas me aceitem como eu sou. Para que as pessoas me amem. Gente, não precisa tudo isso. Tá? Não precisa você carregar o mundo nas costas, né? Até mesmo porque enquanto você fizer, né, tiver fazendo tudo para todo mundo, tá bom. O dia que você não tiver condições de falar um não, aí nada do que você fez, né? Não é assim? Tô mentindo? Nada do que você fez vai ser considerado. Então você precisa respeitar os seus limites. Você precisa entender primeiramente qual é o seu limite, qual é a sua natureza, o que você faz de coração e o que você não faz de coração, que você faz para não ouvir julgamento do outro. Que você faz só para bancar a boazinha, porque você tem medo de como possa ser julgada espiritualmente ou pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Quanta gente eu não vejo falar aí que, nossa, mas você é filha, né? O pai e a mãe fizeram tudo errado a vida inteira, mas você é filha, agora você tem que assumir as consequências das atitudes, das decisões que eles tomaram. Aí você tem que ficar resolvendo tudo e eles estão lá bem acomodados, mantendo os mesmos padrões, né, de decisões errôneas, porque tem alguém que resolve, que é você. Não é? Quem se identifica com isso também? E as mulheres que são, às vezes, né, quando estão solteiras, elas conquistam o homem porque elas são independentes, porque elas falam o que tem para falar, porque elas se arrumam, porque elas estão super bem com elas mesmas. E aí elas casam, e aí elas começam. Não faz isso porque o marido não gosta, deixa de trabalhar porque o marido não quer, porque agora é hora de cuidar dos filhos e da casa, porque isso, porque aquilo, e aí ela acaba se transformando, ela se perde da essência dela.
Gente, quando acontece em determinados períodos da sua vida, ou se você tem lição de vida ou se você tem destino enfim, se esse é importante no seu mapa, o que ele está dizendo para você? Que você precisa manter a sua essência, que você precisa manter as rédeas da sua vida nas suas mãos, que você precisa ser independente sobre todos os aspectos, emocional, financeiro, enfim. Você precisa manter a sua independência. E se isso não acontece, se você se apaixona e faz tudo que o homem quer, né? O que o seu esposo, seu namorado quer. Aí você se perde da sua essência. Ah, você tá lá passando numa fase 1, ao invés de você estar no controle, você se submete a tudo que a família quer. O que vai acontecer, gente? Nada na sua vida vai pra frente. Você vai até perder esse parceiro, ou né, no caso dos homens, se estiver passando pela mesma questão, né, vai perder essa parceira, vão te abandonar, porque o universo é muito sábio, gente. Ele não vai deixar que isso aconteça. Se você estiver no caminho errado, ele vai tirar os obstáculos que te impedem de assumir aquele processo evolutivo que você precisa assumir naquele momento. Então, quando eu falo para as mulheres aí que fazem mapa comigo, né, gente, perdeu o namorado, ou meu marido me abandonou, você está no período 1. Se você está dependente dele, em qualquer um dos aspectos que a gente já mencionou, ele vai embora. O universo vai afastar, não é que ele é o canalha, ele só está participando do seu processo evolutivo. Tá seguindo lá, ó, a natureza mesmo do processo. Ele não pode ficar ao teu lado, porque ele do teu lado, ele te submete, você aceita se submeter. E não é através disso que você vai aprender, que você vai evoluir naquele momento. Então, se você quer alguém do seu lado, primeiro você precisa se amar. Primeiro você precisa ter o domínio da sua vida. Você precisa ter um caminho próprio. Quem vier, vem para agregar. Não vem para te sustentar. Se você tá no 1, ou se você tem 1, as suas bases têm que ser aqui, ó, em cima das próprias pernas. Não é fazer o outro de muleta. Porque você vai perder a muleta. E eu fico muito impressionada, assim, com a dificuldade das pessoas de falar, eu não sei como é que é sentir amor próprio. Eu não sei como é que sei lá, ter o controle da minha vida. Não faz sentido se a gente vive sozinho. Não é viver sozinho. É só você não se abandonar. A sua melhor companhia é você mesma. É você mesmo. Você não pode ser uma boa companhia para o outro se nem você se apoia. Se nem você tá do seu lado, se nem você se defende. Esse é outro aspecto. Ai, porque o meu marido me desrespeita. Meus filhos passam por cima de mim. Né? Meu marido me humilha demais. Porque você se colocou nessa posição. Você não disse pra ele até onde ele poderia ir. Não tô falando que é certo, não tô falando que é justificável, né? Mas gente, nesses últimos meses eu tenho pego muitos casos de mapa onde muitas mulheres sofrem muito abuso psicológico, muita humilhação dentro de casa, né? As numeroterapias aí, os relatos são assim impressionantes, e aí eu fico pensando, gente, mas tá até difícil de achar um momento em que você se perdeu, porque para chegar nesse nível, né, de abuso, de uma pessoa te humilhar dessa forma, né? O quanto você não deu sinais para ela que ela podia ir subindo um degrau nesse grau de humilhação que ela te expõe, né? Para chegar nesse nível, o quanto ela não subiu de degrau em degrau, o quanto você não permitiu que isso acontecesse. Então, em relação a essa questão do sentir amor próprio, gente, olha para si, resgata, né? Quando você faz o seu mapa, quando você faz a sua descrição de personalidade, esse número de personalidades está imediatamente, como eu posso dizer, associado ao seu destino. Então, qual é o seu legado? O que você veio fazer aqui? Né? E tudo isso está relacionado com a tua essência.
Então, qual é a minha essência? Qual é a minha natureza? Do que eu preciso? Quem eu sou? Gente, vocês passam uma vida inteira ouvindo, né, das pessoas o que você é. Se elas aprovam, você é legal. Se elas desaprovam, pronto, você não é mais legal. Você se culpa, você fica pensando aonde você falhou, porque você não conseguiu atender expectativas. E você nunca parou para pensar quem é você. Né? Voltar lá, na sua fase até de criança, quando você estava se descobrindo, na sua fase de adolescência, quando você estava tentando se autoafirmar, o que ficou pelo caminho aí? Quem é você? Então, para começo de conversa, se você quer sentir amor próprio, você precisa saber quem é você, se auto-resgatar. Né? Eu falo muito disso, que a numerologia é um auto-resgate. Né? Você saber, né, ter a sua descrição de personalidade, que foi o que eu coloquei nesse primeiro livro, né, que o link está na bio, que eu estava falando aqui no começo. Né? Então, ali, desculpe, vocês têm tudo que é da sua essência. É aquilo ali que você tem que defender. Ah, mas eu comprei o livro e eu não estou me identificando com o número da minha personalidade. Claro que não. Você se perdeu dela faz tempo. O que você não está entendendo é que é isso que você tem que resgatar em você. Não é o que você é hoje, né? O que você sofreu de influência externa que te transformou nisso que você tá agora e que não tá te fazendo feliz. Porque se tivesse feliz, não estava buscando autoconhecimento, né? Difícil a pessoa que tá em paz consigo mesmo, tá feliz, tá alegre, tá realizada, ir em busca de alguma coisa. Porque o ser humano, na maioria das vezes, ele não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. Então, se tivesse feliz, não estava buscando um monte de coisa aí para tentar se entender, para tentar resolver os seus problemas, né? Então, não adianta falar para mim, quando vocês falam para mim, não me identifiquei, é difícil acontecer, mas, né, às vezes vem um lá e fala, eu não me identifiquei, eu não sou assim. Aí você começa a conversar com a pessoa, né? Essa pessoa vai investir um pouquinho mais, vai fazer uma terapia, né? Aí a gente começa a conversar com essa pessoa, aí você ouve, eu ouço muito isso, daqueles que acham que não se identificam com a descrição da personalidade. A pessoa fala assim, eu já fui assim um dia, mas na minha adolescência, né? Hoje eu não sou mais assim, essa pessoa não sou eu. Por quê? Você matou a sua essência lá atrás para atender expectativas. Você foi, seguindo a banda aí, esqueceu quem você era. Por que que nada te traz autorrealização? Porque tá no caminho errado. Tá? Então chegou, gente. Chegou nesse fundo de poço, chegou o momento de você olhar para você. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Sair dessa posição de vítima, porque se as pessoas te mudaram lá atrás, se elas te expuseram a determinadas circunstâncias, que isso te magoou, te afetou, te traumatizou, porque você estava aberto, estava suscetível a isso. Então, para de transferir responsabilidades. Né? Tem muito caso que eu falo, né, de vez em quando aqui eu falo sobre as pessoas que são 3. 3 é um número assim que ele aflora toda essa alegria de viver, né? A pessoa chega até a ser um pouquinho inconveniente, um pouquinho sem noção, porque ela fala o que ela tem para falar, ela é espontânea, criativa, né? Livre, leve, solta. Ela não tá nem aí, quando ela vê, ela já falou, já foi, e se constrangeu alguém, se aconteceu alguma coisa, se deu errado em alguma coisa, ela contorna aquilo com o maior jogo de cintura, né? Não vai ficar apegada às coisas que deu errado. Pro 3 isso não funciona, né? Aquela pessoa super espontânea. E aí ela fala assim, eu já fui. Quando eu era mais jovem eu era, mas como eu sou mulher, aí eu recebia muita crítica, né? Os pais falavam, você é menina, você não pode fazer isso, você não pode se comportar assim, você não deve, né, falar com todo mundo. E o 3 super amigável, sociável. Não, você tem que se reservar. Então, cada atitude natural, uma crítica. E aí você vai começando a se conter, você vai cedendo aquele julgamento. Né? O que é certo, o que é errado, independente da sua natureza. E aí quando vai ver, o 3 está lá depressivo, porque ele não pode ser quem ele é. Tudo que eu fizer as pessoas vão julgar, vão falar, vão me criticar.
Vão dar um peso imenso para uma bobagem que aconteceu, não deixa passar. E aí a pessoa vai deprimindo, deprimindo, deprimindo. Quando vê, cadê aquela alegria do 3? Ai, não, eu não sou assim, eu sou uma pessoa depressiva. Sendo 3, não faz sentido. Então, essa questão da autoestima está muito relacionado com você se conhecer, você se autorresgatar. Independente do que as pessoas esperam de você. Independente de ser bonitinho para todo mundo, você não vai ser. Ninguém vai ser. Se você ficar tentando atender expectativas de todo mundo, você não vai atender de ninguém, né? Sempre um vai estar insatisfeito, porque não dá, cada um espera algo diferente de você. Só que você, se você se olhar, né? Se você olhar para dentro e ver qual é a sua natureza, quais são os recursos que você tem, o que você pode oferecer antes de tentar atender as expectativas, fica muito mais fácil, né? Opa, peraí, não, isso eu não posso te dar. Ó, conversa com Deus, porque ele me fez assim. E aí, você vai bancar isso? Você não banca e você quer que os outros te banquem. Que os outros banquem a sua realização, que os outros banquem a sua felicidade, que os outros banquem isso, aquilo pra você, quando você não banca. Né? Eu sou 8. É direto e reto comigo, não defendo a grosseria. Eu não defendo as pessoas que acham que, eu sou sincero, dou a quem doer. Não tem nada a ver com isso. Mas esperar que um 8, um 7, que mais? Um fique lá com jeitinho pra te falar as coisas porque, você pode se magoar. Não, meu bem. Não vai acontecer. E aí tem gente que vai se magoar com você. Você vai bancar a sua maneira de ser ou não vai? Vai tentar, lógico. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser estúpido com ninguém pra você colocar o que você pensa, né? Mas você vai falar o que você pensa independente dela se assustar ou não. Vocês estão entendendo? Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Né? De repente eu achei que esse tema era importante porque tem acontecido muito, né, nas consultas que eu recebo. O pessoal tem perguntado muito nas caixinhas que eu deixo aí no perfil da página aí da Universidade Pitagórica, tá? Então a gente trouxe esse tema, né? Eu queria saber de vocês, e aí, tá fazendo sentido? Vocês estão se identificando com isso? Tá? Então vamos lá, gente. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, né? Eu até coloquei lá no anúncio da live que a gente vai dar um puxãozinho de orelha em cada um dos números, né? Com essa questão de vitimismo, com essa questão de mágoa, ressentimento, orgulho, né? Tem tanta gente aí tão triste, tão insatisfeito, né? Se sentindo tão sozinho, tão rejeitado, tão inseguro, sem pertencer a lugar nenhum. Ouço demais isso. Gente, mas primeiramente a gente tem que pertencer aqui, ó, ao nosso mundo interior. Eu tenho que estar conectado com isso daqui, com a minha essência. Né? Você não vai pertencer a lugar nenhum, né? A núcleo nenhum, se você não estiver aqui, ó, seguro, com as suas bases, o seu alicerce na sua natureza. Então, quem é você? Já se fez essa pergunta? O que é que você acha que veio fazer aqui? Tem gente que vive tanto para os outros que chega uma hora que ela fala, meu Deus, eu não tô realizada, não consigo encontrar realização em nada e também não consigo agradar ninguém. Né? Faço e não tô feliz com nada. Por quê? Não tá fazendo o que veio para fazer. Às vezes você acha que você está ajudando, protegendo alguém, fazendo por essa pessoa, que com isso você vai ganhar o reconhecimento e o amor dela, quando na verdade, pela sua maneira de ser, né, porque a gente não vem como é à toa, né, às vezes você vem lá com uma personalidade mais desafiante, mais, né, racional, para
servir de exemplo para outras pessoas que estão muito acomodadas, que estão ali na zona de conforto, sem tomar uma atitude, sem desafiar nada, aceitando tudo que vem, que estão estagnadas. Você veio para desafiar, e aí você pega essa força, vai lá e faz tudo para as pessoas. Ao invés de falar, opa, pera um pouquinho, se eu posso, você pode também. Olha aqui como é que eu resolvo. Então que sirva de referência para você tomar uma atitude na sua vida. Vocês estão entendendo? Então cada um tem um perfil. Agora tem gente que não, que veio mesmo com esse perfil mais generoso, né, de mais compaixão, que veio mesmo para ajudar, acolher, proteger, unir, mediar. Então você já descobriu qual é o seu perfil? Qual é a sua natureza através do seu número de personalidade e da tendência dominante? Tudo isso a gente tem lá no livro Descrição de Personalidade, Perfil Numerológico, o link está na bio. Agora vamos lá, gente. Com essa questão de vitimismo, vamos falar de cada um desses números de 1 a 9. Vamos até ver aqui o horário, porque eu já me estendi, né, bastante. E eu vou fazer um resuminho aí para vocês, tá? E depois a gente dá continuidade, né, nesse tema, se assim for interessante, se o pessoal gostar, se o pessoal curtir bastante, né, e comentar lá depois que eu salvar essa live pra gente dar continuidade nela. Então vamos lá, 1. Número 1, ele não é de ficar se sentindo vítima do mundo, tá? Quem tem 1 na personalidade ou tendência dominante 1, ele não é de se sentir vítima, de se submeter a ninguém, porque é um número da autoestima, da autossegurança, da liderança, ele tá sempre por cima. Só que o 1, ele entra em nessa circunstância, nessa situação de vitimismo, quando ele é contrariado, ele não aceita ser contrariado. E quando ele encontra uma força, né, tão intensa quanto a dele, ou uma, né, que esteja num nível acima, que acaba submetendo ele, nossa, ele fica inconformado. Então o 1, ele não se coloca na posição de vítima, ele reage, ao invés da mágoa, ele reage de forma ressentida e vingativa. E aí ele começa a fazer bobagem, ele começa a competir com as pessoas, ele começa a desafiar de uma forma destrutiva ao invés de um desafio construtivo, para provar que ele pode, que ele vai sair por cima, que ele se sentiu humilhado, né? Então ele sai nesse perfil de enfrentamento. E aí vira assim uma rotina de embates na vida do 1. E tem uma hora que ele cansa, aí ele se sente até uma vítima nesse sentido, porque ele tá cansado de dar murro em ponta de faca, né, de enfrentar todo mundo, de ninguém reconhecer o que ele faz, né, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele tem feito, né, todos os empenhos que ele tem realizado, que ninguém reconhece isso. Então, às vezes, ele entra no vitimismo nesse sentido, mas ele reage de forma, às vezes, agressiva. Então, tome cuidado com isso. Tá? Você não fica lá deprimidinho, mas você fica brigando com todo mundo. Isso também é um reflexo do seu sentimento de vítima que você não assume. Tá? Você tá brigando com os outros e tá justificando no sentido de falar, né, que você pode sim, que você fez sim, que, enfim, querendo provar para o mundo o quanto você é bom. Então você não se sente o lixo, mas fica brigando com todo mundo. E aí você fica cansado. E aí você acaba se afastando se você não ganha essa batalha. E fica cheio de ressentimento aí, de amargura, de agressividade. Então, é isso pra você, tá? Você não se sente vítima, só que você fica brigando com todo mundo o tempo todo pra justificar as suas atitudes. Então, um pouquinho mais de humildade, de escuta. Assumir um pouquinho mais dos seus erros também. Né? Ao invés de se isolar das pessoas que te desafiam, daquelas que te questionam. Ok? Depois, se tiver mais pergunta, pode fazer. Lá eu vou deixar salva a live e aí pode mandar lá, porque senão eu não consigo falar de todos os números, senão a gente se estende muito na live. E o 2? O 2 se submete a vida toda. Ele veio realmente nesse sentido, né? Com esse legado da colaboração, da mediação, da diplomacia. Só que chega um momento que você esquece que você tem vida própria também. Vai se submetendo. Bacana, legal.
né? Isso não é um prejuízo para você, 2. Essa é a sua natureza e é bacana você agir a partir dela. Só que você não pode esperar que todo mundo tenha os seus problemas resolvidos, né, suas conquistas realizadas, que você fica ali ajudando todo mundo, para esperar acabar a necessidade do outro para você lembrar das tuas. Senão daqui a pouco tá lá cheio de doença com base aí no seu emocional, tá? Fruto do seu emocional abalado, das suas fragilidades emocionais, de tudo aquilo que você sofreu, porque você se submeteu o tempo todo. Mas a culpa não é do outro, você se dispôs a fazer de tudo por eles. E isso é da sua natureza, é legal, é produtivo. Só que você não pode esperar acabar todas as necessidades dos outros para pensar nas suas. Então essa é a dica para você, 2. 3, eu falei aqui um pouquinho dele, né? 3 também não sofre muito com depressão, não. A depressão dele é bem rápida. É mais assim uma birra para mostrar que ele não gostou da forma como ele foi tratado, né? Da forma como as coisas aconteceram. Então ele tira assim um período de reclusão, mas falta um pouquinho refletir nesses momentos de reclusão, 3. Porque a sua vida assim, ela gira tão rápido, né? Tudo, os seus sentimentos, eles acontecem de uma forma assim tão rápida, tão versátil, não sei se é essa palavra, né? Mas você tá sempre pensando numa coisa atrás da outra que você não consegue meditar, refletir sobre as coisas, né? Onde estão os seus erros também? Porque com esse jeitinho carismático você faz suas bobagens, né? E aí, se você ouve alguma coisa, você se magoa, ou então você acaba, como é que eu posso dizer? Contornando toda aquela situação que as outras pessoas vão até acabar achando que elas é que estavam erradas, né? Ou então vai lá, joga todo esse carisma, todo esse jeitinho para que as pessoas te perdoem, mas você não muda de atitude, né? Então aí acaba acontecendo, fica parecendo uma criança mimada, né? Que as coisas, a hora que não acontecem da forma como ela quer, ela faz birra. Então você não fica nessa energia de depressão por muito tempo. É difícil que isso aconteça com um 3, a não ser que ele seja sabotado o tempo inteiro, que ele seja pressionado, que ele seja o tempo todo anulado na sua natureza, né? Porque uma pessoa espontânea, criativa, amigável, sociável, como eu falei, que tenha pessoas ao entorno dela que recriminam essa natureza ou que de repente acabam controlando ela de alguma forma que ela não possa ser como ela é, aí sim ela entra em depressão, ela realmente vai se sentir uma vítima de toda aquela circunstância porque ela não vê saídas, tá? Se ela realmente for dominada por esse sistema familiar, enfim, não sei, depende aí, né, da circunstância de cada um, mas é muito difícil, porque ela tem muito jogo de cintura, porque ela consegue fazer o que ela quer normalmente, tá? Mas, às vezes, as coisas começam a dar muito errado pro 3, e ele acaba se frustrando, ele acaba se deprimindo, mas é porque ele não pensa nos erros que comete. Não para refletir. Né? De uma coisa ele vai para outra, ele tem uma dificuldade muito grande de se concentrar, de meditar, de se voltar para dentro e evoluir com as experiências, de analisar aonde os outros também têm razão, né? Porque a gente não é o dono da verdade. Então a dica para você é essa, 3, avaliar. Se eu tô me sentindo uma vítima do mundo, primeiro, eu devo estar cometendo muitos erros e eu não tô parando para refletir, para aprender com eles. Ou então eu tenho lá um sistema familiar, né? Pessoas muito críticas ao meu entorno, que me julgam, que me condenam pela maneira como eu sou e eu tô cedendo para elas. Então alguma coisa aí tá acontecendo, você precisa avaliar o que é, tá? Deixo também aberto, né, as dúvidas que possam surgir para que vocês esclareçam lá comigo, a gente dê continuidade numa outra live. 4. A situação do vitimismo para o número 4 de personalidade. O 4, puxão de orelha para você também. Tá sempre lá, de burro de carga de todo mundo, cheio de responsabilidades. Você veio no mundo para assumir responsabilidades, para resolver tudo, para fazer as coisas que ninguém quer fazer. E aí você fica reclamando, você acha que tudo para você é mais difícil, que as pessoas não entendem todos os seus esforços. Você só fala coisa negativa ao seu respeito.
Porque eu sou burro de carga, porque eu trabalho que nem um condenado. Você tá sempre esperando o pior da vida, das experiências, das pessoas. Tudo nas minhas costas, porque isso te engrandece. Porque tudo sobra pra mim. Você quer conseguir o amor das pessoas através de tudo que você carrega nas suas costas. Você não encontrou outra maneira de obter reconhecimento, de obter amor. Você não consegue ser leve. Então, se você quer partir por esse caminho, você vai ser sempre aquela pessoa onde todo mundo vai depositar lá os seus afazeres, as consequências das suas atitudes impensadas, porque você é o que resolve tudo. Porque você é o que toma a frente, você vai lá e faz. Enquanto as pessoas pensam, idealizam, sonham, você vai lá e assume a responsabilidade de fazer a parte mais trabalhosa. Legal, isso faz parte do 4, sim, porque ele veio dar forma. Né, dar forma aos sonhos, às ideias, ele veio concretizar. Só que ele fica com a parte mais difícil, e aí ele entra nessa energia do mais difícil, e aí começa a cobrar todo mundo. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, aí você se torna chato. As pessoas começam a te julgar como chato, ranzinza, não tem amor. E aí você, elas até reconhecem o que você faz, todo o sacrifício que você faz, todo o esforço que você faz. Só que você é tão chato, você reclama tanto, você faz questão de mostrar tudo que você está fazendo e que você não tem valor e que elas fazem sempre menos que você, que elas acabam nem reconhecendo, não expressando esse reconhecimento. Elas reconhecem, mas não expressam. Porque é aí que você vai ficar mais chato ainda, tá vendo? Eu falo porque sou eu que faço, sou eu que aconteço, eu que... A parte pior sempre sobra pra mim. Então você é tão chato, você reclama tanto, que as pessoas evitam até reconhecer, porque senão elas vão ter que dar o braço a torcer, elas vão ter que, né, enfim, te ajudar mais, e tem muita gente que foge disso. Então você tem que pensar numa maneira melhor, né, de conseguir a colaboração das outras pessoas, né, e não é fazendo tudo por elas, pra depois poder reclamar que fez. Tá no caminho errado. Se tá se sentindo uma vítima, se tá se sentindo sobrecarregado, é porque você assumiu todo o fardo, toda a responsabilidade pra você. Ah, e outra coisa importante, porque se não for do seu jeito, nada do que os outros fazem é bom o suficiente pra você. Então para pensar nisso. Será que as pessoas não te ajudam porque elas não querem? Não reconhecem porque elas não querem ou porque você não deixa? Porque tudo tem que ser do seu jeito. Cada um tem uma coisa diferente para oferecer. Você vai fazer de uma forma, o outro vai fazer de outra. E se você não souber reconhecer que daquela forma também como posso dizer? Vai chegar no mesmo resultado. Só que ele tem uma maneira diferente de fazer da sua. Só que o quadro não admite isso. Ou é do jeito dele, ou ele não colabora, ou ele não elogia, ou ele não reconhece o valor. Então começa contigo. Tá entendendo? 5. 5 também não é de ficar se fazendo de vítima, tá? Mas tem uma situação que às vezes frustra o 5. Que ele para pra pensar, poxa, né? Por que as pessoas fazem isso comigo? O 5 como o 3, né? Esse negócio de depressão, de vitimismo é uma coisa assim super passageira pra ele. Hoje ele pode estar lá no chão, amanhã ele olha, o sol saiu, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, acabou a depressão. Então é muito difícil 3 e 5 cederem, né, aos sentimentos de frustração, de impotência, mas é aquilo que eu falei, eles não param para pensar. No caso do 5, ele cede para todo mundo é amigo, tudo aquele oba-oba, maravilha, mas ele não seleciona nem as pessoas, nem as experiências, faz amizade com um monte de gente que não presta, né? Não sabe selecionar amigos. E aí essas pessoas passam a perna nele porque ele se acha espertão. Nunca ninguém vai fazer isso com ele. Ele é realmente ligeiro, ele é esperto, só que ele confia demais nas amizades. Aí as pessoas passam a perna nele, né? Ou traem a amizade dele, aí ele se sente mal. Ou então ele começa a se sentir vítima, porque, né, eu não consigo me estabelecer, né? Às vezes surge lá uma necessidade de estabilidade, de segurança, aí eu faço tanta coisa, né? Eu trabalho tanto, eu tenho tantas habilidades, mas eu não consigo
erguer, né, um alicerce, edificar, não consigo. Por quê? Porque você é desse jeito, você não espera o tempo das coisas, você é imediatista. Não tem discernimento para selecionar entre as suas experiências. Você primeiro faz, primeiro participa do que vier, depois é que você vai analisar se aquilo era bom ou era ruim para você. Então, se as coisas não estão dando certo para você, que estão te deixando frustrado, é porque você não tem o hábito de selecionar, de tomar as melhores decisões em relação ao seu meio social, em relação às suas experiências. Você primeiro vai lá e faz, depois se der errado, aí você vê como é que conserta. E na maioria das vezes não conserta. Muda de uma coisa para outra e deixa tudo pendente para trás. Aí como é que você vai conseguir estabelecer certa segurança e estabilidade na sua vida? Não tem como. Se eu não selecionar melhor o meu ambiente, as pessoas com quem eu convivo, com essa desculpa de que não tenho preconceito, não tenho restrição em relação a nada, tudo pode, tudo é permitido, você vai receber de tudo na sua vida. E tudo tem dois lados. Se você não sabe selecionar, você vai lidar com muita porcaria. E aí vai ter que assumir as consequências disso. Tá? Mas você nunca erra também, né, 5? Então, muito cuidado com isso também. Aprender a selecionar as suas experiências, as pessoas com quem você se relaciona, porque senão você vai sim se frustrar, você vai ser passado para trás. Né? Se você não souber desenvolver aí, né, um pouco mais de paciência, de perseverança para alcançar os seus objetivos, você vai pular de galho em galho a vida inteira. Né? E aí vai chegar lá na frente, vai ter aquela frustração porque não conseguiu construir nada de verdade. Né? Viveu momentos. O 5 ele vive as mais diversas e mais inusitadas, mais extraordinárias experiências. Mas ele não constrói, porque ele não tem paciência. Porque ele não persevera. Porque ele não pensa antes, ele não pensa no futuro. Ele não se precavê em relação a nada. Isso vale para a sua vida financeira, profissional, para os seus relacionamentos. Para de pular de galho em galho, que as coisas vão se estabilizar. Não adianta querer criar uma expectativa de algo fabuloso que vai acontecer no futuro se você não pensa no futuro. Não dá para esperar algo que você não está trabalhando agora para conquistar. E o 6? O 6 é o mais vítima de todo o ciclo. De 1 a 9, eu falei, né, gente, que hoje ia ser dia de puxão de orelha. Então, sem meias palavras, sem paninhos quentes e é com todo amor, tá? Mas é que tem horas que a gente não precisa de uma passadinha de mão na cabeça, a gente precisa de um chacoalhão para acordar, tá? Então, se a gente fala de 6, se a gente fala de 6, o 6 é o número que mais se sente vítima, porque ele veio com esse dom, né? Com esse talento para acolher, para mediar, para unir, para receber, para aconselhar, para prover. Né? O 6 ele faz de tudo para todo mundo. Só que ele emprega tanta energia fazendo tudo para os outros que ele se esquece de si também. Assim como o 2. Só que o 2, ele não fica assim tanto nessa expectativa de receber do outro aquilo que ele faz, né? O 6 fica mais. Então o 6, ele faz de tudo pro outro e ele quer aquelas pessoas ao seu entorno, reconhecendo, amando ele. E quando isso não acontece, quando ele percebe que as pessoas têm vida própria, nossa, isso é como se fosse uma ofensa para ele. Ele cuida tanto daqueles filhos. E aí o dia que o filho casa e vai viver a vida dele, a família dele, ele construiu uma outra família e não tem mais tanto tempo para esses 6, meu Deus, o mundo cai, desaba na cabeça dele. Gente, é fato que eu vou falar para vocês aqui, é uma grande verdade, são 21 anos de experiência nessa área, tá? Pessoas assim, essas pessoas 6, elas são muito maternais e quando elas ficam magoadas com filhos, elas desenvolvem doenças, elas desenvolvem até câncer, para mostrar o quanto elas estão magoadas com a ingratidão daqueles filhos, com o abandono daqueles filhos.
Vocês não têm ideia do que é isso, gente. Que a doença é psicológica, é emocional, né? Metafisicamente ela está relacionada com tudo que vai aqui dentro. Mas ele acumula uma mágoa, né? Não é ressentimento, que ele não sente raiva, né? Diferente do 1, do 8. Ele não sente raiva, mas ele sente uma mágoa. É uma frustração, né? Ele sente tanto o abandono que na cabeça dele aquilo é abandono, né? Porque o filho só tá indo viver a vida dele. Só tá indo cuidar da vida dele, da família nova que ele formou. Mas aquilo pra ele é uma ofensa tão grande que, como tudo que eu fiz por esses filhos, tudo que eu fiz por esse marido, tudo que eu fiz, as pessoas não costumam abandoná-lo, porque ele faz de um jeito, fica todo mundo preso ali, né? Fica todo mundo ali debaixo das asas. Ele até impede o desenvolvimento das pessoas que ele ama, porque elas se tornam dependentes de tudo que ele oferece para elas. E aí, o dia que essas pessoas, né, desenvolvem asas e voam, minha Nossa Senhora, ele cai de cama. Então, presta atenção. Você, às vezes, se torna invasivo. Você quer todo mundo dependente de você. Né? Aí, aquilo que você acha que é amor, tem uma grande parte ali, uma grande parcela de dependência, uma troca de dependência, não é uma troca de amor. Porque você cria muita expectativa em cima daquilo. Ou você dá o que você pode, né, e transborda isso, ou não dá a ponto de ficar sem, de se auto-sacrificar para exigir dos outros depois. Tá entendendo, vocês? Então repensa isso. Né? Não é, como eu falei, é um puxão de orelha, mas é para conscientizar. As pessoas não são ingratas, as pessoas não te abandonam, elas simplesmente seguem a vida delas. Elas traçaram um plano para si também. Elas não vão viver debaixo das suas asas o tempo todo. Você precisa soltar. E você precisa ter um plano para você quando elas saírem, quando elas seguirem o próprio caminho. Né? Mãe 6 é que mais sofre de ninho vazio. Né? As pessoas já consideram até uma doença. Aquilo traz depressão, traz um monte de coisa. As mães adoecem. Quando os filhos vão para a faculdade, quando os filhos começam a namorar, quando os filhos casam, ou por questões profissionais acabam se mudando aí de região, não estão mais ali debaixo dos braços delas, das asas, né? Então, 6, tenha um plano para si também. Dê o que é possível dar. Não fica dando aquilo que você não tem para depois esperar que as pessoas supram a sua necessidade, aquilo que te faltou. Essa é a dica. Gente, e aí? Vocês estão muito quietinhos. Tô falando aqui que nem uma doida e vocês estão tudo quietinho. Como é que tá isso? Estão pensando, estão refletindo? Tá fazendo sentido? Tô só observando? Como é que tá aí pra vocês? Ou não concordo com nada disso? Vocês estão muito quietos. Vão falando aí alguma coisa. E o 7? O 7 já é um número que eu costumo dizer, né? Que ele é complexo. É bem complexo. Porque a mente dele já é profunda demais, já é complexa demais, né? Ele não que ele se sinta vítima, mas ele se sente tão deslocado. Por quê? Porque ele é perfeccionista, porque ele é extremamente crítico, exigente, né? Nunca está satisfeito com nada. Às vezes se coloca na posição de vítima, mas ele não expressa isso. Ele nunca vai dizer que ele está se sentindo sem reconhecimento, sem valor, nada disso. Porque ele sente por ele mesmo o valor que ele tem, o conhecimento que ele tem. Ele é muito seguro, né, de todo o embasamento que ele tem, das decisões que ele toma porque são muito bem pensadas. Né? Então o 7 não é que ele se sente vítima dos outros, não. Mas por ele ser dono da razão, extremista, né, dono da verdade, ele não consegue entender como é que as coisas funcionam quando não é do jeito dele também. Ele e o 4 tem essa mania. Né? Se não for do meu jeito, se não for na minha linha de raciocínio, nada acontece. Ele se sente frustrado, impotente, porque ele vê também as situações de uma forma tão complexa, tão complicada, né? Porque ele vai nos mínimos detalhes, que tem hora que
dá pane. Dá pane na cabeça. Então, não que ele se sinta uma vítima dos outros. A Cláudia, pensando muito, né, Cláudia? É muita coisa mesmo pra gente refletir. Então, não que o 7 se sinta uma vítima das pessoas, porque ele é seguro das suas verdades, dos seus métodos, né, sua maneira de viver. Só que ele é tão perfeccionista, tão exigente, tão crítico, que nada nunca tá bom. Nada faz com que ele se sinta satisfeito e realizado de fato, que aí ele começa a se sentir também meio frustrado com isso. Ele começa a se questionar. Meu Deus, eu não me encaixo aqui, não tá legal, pro 7 nunca nada tá bom, nada é o suficiente. Então, 7, dica pra você. Às vezes falta gratidão, né? Você já fez demais, já conquistou bastante coisa, mas você tá sempre insatisfeito, você sempre quer mais e melhor, né? Porque você acredita que possa alcançar isso, só que você é exigente demais, né? As expectativas são elevadíssimas. Então, às vezes, menos é mais. Da mesma forma, as pessoas, né? Você é tão exigente, tão crítico, que nada do que elas façam é o suficiente para te agradar, então elas desistem. E aí você se sente rejeitado, você se sente incompreendido. Né? Ninguém te entende, ninguém te ajuda, não vai ajudar. Porque por mais que as pessoas façam para você, nunca será bom o suficiente. Tá entendendo? Então a dica pro 7 é essa daí. Às vezes menos é mais. Até com você mesmo. Tem muita coisa que você deixa parado, que você não faz por si, porque precisa ser tão meticuloso. A coisa precisa ser tão detalhada, precisa ser tão certinha, né? Tudo tão perfeitinho que só para imaginar aquilo que você quer já leva tempo. Você imagina para realizar. Aí não vai. É tanta preocupação com detalhes irrelevantes, muitas vezes, que aí você perde muito tempo. Você atrasa seus planos, você atrasa os planos dos outros, você também acaba se tornando chato, cara. Tá? Então pega leve. Aprende, desenvolve um pouco mais dessa leveza. Exija menos de si mesmo e das pessoas. E nem tudo é tão complexo quanto você faz parecer. Eu convivo com muitos 7 e eu brinco muito com eles, né? Para contar uma história, Jesus, né? Se a coisa aconteceu à noite, minha Nossa Senhora, aguenta que lá vem história, que a história vem desde a madrugada do dia anterior até chegar lá naquele momento. Então, calma, gente, vamos ser mais objetivos, mais práticos, né? Claro que não é a tua natureza, você parte desse perfil, né? De tudo, muitos detalhes, você é um especialista em tudo, profundo em tudo, mas isso é importante aqui, ó, no seu interior. Agora, para convivência, a gente tem que ser um pouco mais prático, porque nem sempre o outro vai ter toda essa disponibilidade para escutar cada detalhe que você tem a acrescentar. E aí você acaba desistindo das pessoas? Não, você também precisa se ajustar. É muito mais difícil para os outros se ajustarem ao seu perfeccionismo, ao seu elevadíssimo grau de exigência, do que você ser um pouco mais objetivo para tratar com elas. Ok? 8. O 8 também não costuma se sentir vítima, não permite também que as pessoas venham para ele num sentido de vítima, porque tudo para ele tem solução. Né? O 8 sempre vai, resolve, faz, acontece, determinado, fala, agora nós vamos fazer, nós vamos acontecer, né? Um líder também, assim como o 1. E o 8, desculpe, é um número da eficiência, da competência, aquele que vai gerir, né, as situações, os processos e vai alcançar objetivos. Então, para ele não tem vitimismo, nem ele é vítima e nem os outros são vítimas. Mas o 8, ele tem um orgulho lá em cima. Ele é competente? É competente. Mas ele não aceita uma crítica.
Aí ele se sente frustrado, né? Nem digo vítima, mas ele se sente muito frustrado e decepcionado com as pessoas quando ele vai lá, resolve tudo, né? Dá a melhor solução para as pessoas, porque ele tem esse discernimento, né? O 8 a gente fala que é o número do juiz. As decisões, né? As tomadas de decisões chegam sempre na mão dele para que sejam executadas. Então é o número da justiça, da materialidade. Então ele dá forma às ideias, assim como 4, só que num nível mais expandido, né? O número da justiça, porque ele tem um discernimento, ele tem um bom equilíbrio entre a razão e a emoção, então ele não vai se deixar levar pelos sentimentos e nem vai ser frio o suficiente para tomar uma decisão errada. Então ele tem esse discernimento bacana. Então tudo vem para as mãos dele para ele resolver. E aí quando ele não é valorizado por isso, ele também se frustra demais. E como o orgulho dele tá lá em cima, ele começa a se vingar, né? Ele não se coloca lá na posição de vítima, mas ele começa a reagir de uma forma ressentida, né? É diferente, vocês veem, esses números emocionais, eles sentem mais mágoa. E é diferente, porque os números mais racionais, eles sentem mais raiva, ressentimento, necessidade de vingança, necessidade de provar que ele estava certo. Tá? Então, às vezes o 8 ele tá lá se vingando de Deus e o mundo porque ele acredita que ele tinha razão, porque ele fez o melhor que ele podia, porque ele foi leal, né? O número 8 também é o número da lealdade, da fidelidade. Então, quando ele se sente traído, seja por um parceiro, seja pela família, seja pelos amigos, ele acabou ali. E aí ele não se faz de vítima, mas ele fica justificando as vinganças dele com base naquilo que o outro, na concepção dele, errou com ele. Gente, olha, né? Quanta loucura que passa na mente humana, né, gente? E é interessantíssimo como a numerologia, ela decifra tudo isso, né? E eu sigo essa linha pitagórica porque eu achei que, nossa, Pitágoras foi, assim, um gênio. Quando ele determinou, ele separou, né, os números que definem a personalidade através dos papéis que a gente assume profissionalmente, socialmente, né, intimamente, né? É uma coisa, assim, extraordinária. Eu sou apaixonada por isso. Né, como é que a gente se comporta em cada papel que a gente assume nesse mundo. Então, eu comigo sou uma coisa, eu com o outro sou outra, né? Eu sob pressão sou uma coisa, né? E quando eu tenho mais tempo, quando eu já reajo de outra forma. Então, é muito interessante isso. Então, vocês estão entendendo? O 8, ele não é de se fazer de vítima. Mas ele fica se vingando, aí ele é julgado também, lógico, né? Ele julga muito o comportamento do outro, a lealdade do outro, as atitudes do outro, né? Mas ele não gosta de ser julgado. E ele acha que todo mundo também tem que partir pelos princípios dele. Ele pode até ter a solução, a melhor decisão, só que ele não dá essa liberdade do outro fazer como ele quer e assumir as consequências como o outro quer. Por quê? Porque a hora que dá errado, ele também é daqueles que vai lá e vai resolver tudo. E daí ele fica jogando na cara dos outros que vai lá e faz as bobagens. Depois sobra pro trouxa aqui resolver. Então, mas você não é obrigado a resolver nada. Só que você tem uma necessidade de mostrar eficiência, de demonstrar competência, de mostrar que você tinha razão, né, de se vingar de todos os julgamentos que você recebeu no passado, que agora você cata tudo pra você e tenta resolver tudo. E as pessoas se acomodam, né? E elas são obrigadas a valorizar tudo? Não, você que tomou a frente, foi na frente, foi lá e fez, não deixou que elas fizessem. Até mesmo porque se elas fizessem, você e o 7 são muito parecidos. 8 e 7 são muito parecidos. Nada do que os outros façam, se for diferente do que eles pensam, não fez certo. Tá errado. O 4 também tem dessas. 4, 7 e 8. Ou você faz do jeito deles ou você fez errado. Não importa se você chegou no mesmo resultado. Fez errado. Aí alguém vai querer ajudar vocês? Alguém vai reconhecer o que vocês fazem? Não. Se você quer do seu jeito, faça você mesmo. Simples assim. Estão entendendo? E aí, gente, como é que tá? E o povo continua tudo quietinho. Fala, hoje ela tá louca, né? E vamos pro último número, então, do ciclo, que é o 9.
E o 9, como é que ele faz? Ele se sente vítima? Ah, é difícil, porque ele é um número assim muito desapegado, muito de boa assim com a vida. Ele já tá num grau de elevação, né? Uma conexão com o espiritual, que ele não se apega a bobagens. Tá de boa, só que quando ele se frustra com alguém ou alguma situação, né? Quando tentam botar cabresto nele, quando ele faz de tudo e as pessoas não reconhecem e julgam ele, ele não se importa muito com os julgamentos do outro, mas quando isso impacta na liberdade de expressão e movimento dele, pronto, aí ele começa a ficar sentido. Aí pode ser que ele se sinta uma vítima daquela situação. Não guarda mágoa, difícil dele guardar mágoa, mas ele fica frustrado com algumas coisas, mas ele nunca vai questionar os outros, né? Quem realmente, né, de fato o magoou. Ele questiona a Deus. Tô aqui esperando o meu. Qual que você é, Jenete? É o 9, né? Se eu não me engano, acho que eu já fiz pra você, é o 9. É isso aqui que eu tô falando. Então ele é super de boa. Não costuma guardar mágoa de ninguém. As coisas assim passam rápido pra ele. Ficou chateado, ficou, mas depois a pessoa veio, pediu desculpa, tá tudo certo, bola pra frente. Mas quando a conduta do outro, o julgamento do outro impacta na sua liberdade de expressão e de movimento, aí você começa a se frustrar. Aí você tem que resolver isso. Só que você nunca vai julgar o outro. Você vai sempre questionar a Deus pelas coisas que te acontecem. Vai fazer oração para aquela pessoa, né? Se não resolver, ela vai falar, mas meu Deus, por que que ele é assim? Por que que isso? Por que que isso acontece comigo? Por que que, né, eu sofri determinada situação aí, que eu não faço nada de mal para as pessoas? Eu sempre quero o bem de todo mundo. Eu sempre tento ajudar todo mundo. Por que que essas coisas acontecem comigo? Então a dica para você, 9, é que não adianta se fazer de vítima com Deus, porque você tem o livre-arbítrio. As pessoas vão até onde você deixa que elas vão, tá? Então, elas só fazem com você o que você permite. Você evita realizar um julgamento, porque você não quer julgar mal ninguém. Você evita ser mais firme, né? Tomar uma decisão, tá sempre no imparcial, botando panos quentes nas coisas. Só que às vezes as pessoas precisam que você seja mais clara do que você aceita e do que você não aceita. Para que elas saibam qual é o seu limite. Você não impõe o limite, as pessoas abusam e aí você questiona a Deus ao invés de questioná-las. Então a dica para você é essa. Quando não estiver satisfeito, quando não estiver bacana, quando você estiver se sentindo vítima dentro de um relacionamento ou de uma situação, veja qual é a mensagem que você está transmitindo para essas pessoas. Que elas podem ou que elas não podem, que ali chegou o limite. Então você estabelece esse limite, você diz até onde elas podem. E você tem todo um joguinho de cintura para fazer isso sem brigar, sem discutir. Então use mais desse seu poder de impor limites aos outros, porque você não costuma fazer isso. Certo, gente? Então eu falei de todos os números aí do ciclo comum, de 1 a 9. Eu realmente espero que tenha ajudado vocês a refletirem, né? Então essa questão aí da autoestima, da segurança, é vocês entenderem quem são, o que vieram fazer, qual é o seu legado, né? O que você tem para oferecer para as pessoas, independentemente daquilo que elas esperam, da expectativa que elas criam. Certo? Ai, mas eu não sei cuidar de mim. Ai, mas eu não sei como impor limites para as pessoas. Pensa no prejuízo de não colocar limite para as pessoas. Né? O quanto as pessoas se sentem à vontade e abusam de você e o que isso representa para você lá depois. Se você não gostar de você mesmo, se você não entender qual é o seu limite, se você não se respeitar, qual é a mensagem que você está passando para o outro? Se você se transforma para atender a expectativa do outro, você saiu da sua essência, então tudo aquilo que atraiu o outro para o seu lado quando você estava na sua natureza, né, naquela leveza, naquela coisa gostosa, se curtindo, você muda em função do outro, você perde o seu poder de atrair a admiração dessa pessoa. Eu atraio a partir da minha natureza. Aí quando eu tô lá no relacionamento, como dizia Gasparetto, né, com o Benê, aí eu faço tudo que ele quer, eu mudo tudo. Se eu gostava de me vestir assim, eu não visto mais, porque o Benê não gosta, né?
Nossa, a gente fala de Gasparito, a gente fala, né, revela um pouco da idade, né, mas tudo bem. Então, eu não faço isso, eu não vou em tal lugar porque o Benê não gosta. Eu não uso mais a maquiagem assim ou assado ou a roupa curtinha que eu gostava de usar porque o Benê não gosta, porque agora eu sou uma mulher casada, e você vai mudando tudo, né? Vai perdendo toda a sua natureza. Vai perdendo tudo que era seu pra fazer igual o que ele quer. E aí ele perde o interesse por você porque ele não se apaixonou por essa nova mulher em que você se transformou, ele se apaixonou por aquela. Aí você perde a tua essência, não tem mais atração entre vocês. Aí ele te dá um pé e aí você fica lá choramingando. Porque eu fiz de tudo pra agradar. Porque eu levava até o prato de comida lá na sala pra ele comer assistindo televisão, fazia o prato dele. E ele te deu um pé. Sabe por quê? Porque quando ele se interessou por você, você não era essa mulher submissa. A maneira como você era muito mais atraente pra ele. Você perdeu tudo isso, depois você quer que ele continue gostando dele? De você, aliás. Né? Não vai gostar mais. É aquilo que eu falo, o cara compra uma coisa e ele leva a outra. Né? Aquela mulher que se cuidava, que tinha opinião, que, né, se instruía, que estava antenada com os assuntos, né, sociais e tudo mais, que tinha lá uma determinação para alcançar as coisas dela, para lutar pelo que ela queria para ela mesma, ela vai perdendo tudo isso. Né? Quando ela se amarra a alguém. Vai fazendo só o que ele quer. Só o que ele quer. Aí toma um pé e fala porque ele é um ingrato, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque ele me trata muito mal, porque agora ele arrumou outra. Sabe por que ele arrumou outra? Porque aquela lá, ela tá gostosa na natureza dela. Ela não faz tudo o que ele quer. Ela é um desafio pra ele e você deixou de ser. Cada chibatada, mas só assim pra acordar. Cláudia, a gente fala. Quando chega aqui, é porque não tem mais mãozinha na cabeça. Aqui é pra acordar mesmo, é chacoalhão. Você entendeu? A Janete aqui, sai fora. Não, então, gente, só que a maioria das mulheres fazem isso. Né? Aí o cara é um canalha porque ele abandonou e foi atrás de outra. Mas ele comprou gato por lebre. Né? Você vendeu uma coisa e entregou outra. Isso é falta de amor próprio. Então, olha a importância disso, gente. De se voltar para você mesmo, se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta. Né? Qual é o não que você tem que falar, qual é o sim que você tem que falar para você mesma, não é para os outros. Né? O quanto você vai trabalhar, se matar de trabalhar para ter valor, para dar tudo para os filhos. E quando você vai ter um tempo para você ir para uma academia, para você cuidar da sua alimentação. Né? Quando você vai ter um tempo para você, hoje eu não quero, não vou fazer janta, não vou limpar a casa, hoje não vou fazer nada. Quem quiser que faça. Quando você vai saber falar um não para os outros? Pai, mãe, hoje eu não tô. Hoje eu não vou atender telefone. Hoje eu me permito não atender telefone e não resolver o problema de ninguém. Para de inverter papel com pai e mãe. Eles são os pais, você é filha. Você resolve para o seu filho. Até ele fazer 18 anos, até ele atingir a maturidade. Porque nesse meio tempo você já tem que ter dado as instruções para ele também e se virar sozinho. Janete, eu me amo em primeiro lugar. É óbvio. Né? Você tá certíssima. Isso parece... isso é encarado pelas pessoas como egoísmo. Como prepotência. Não. Se você não se gosta, primeiro, você não gosta de ninguém. Porque se você não é capaz de estar nem do seu lado, sabendo todas as dificuldades que você enfrentou na vida, tudo que você cresceu, tudo que você evoluiu, se você não tá do seu lado te dando apoio, se você não gostar de você depois de tudo que você passou, você vai querer que alguém goste? Você vai exigir que alguém goste? Se você não dá referência, as pessoas não vão te tratar da maneira como você gostaria, porque nem você é capaz de fazer isso por você. Por que você quer exigir delas? Então vai pensar no que você gosta, como você quer estar, o que te faz bem, vai fazer isso por você. Tem gente que termina um relacionamento e fica lá chorando no quarto. Passa meses, às vezes, entra em depressão. Porque não é capaz
de gostar da própria companhia. Porque se perdeu tanto de si mesmo que nem sabe o que gosta, né? De repente aquilo é realmente um tempo para você se dedicar a você mesma, correr atrás de tudo que você abandonou. Aquilo que você gostava de fazer, aquele esporte que você gostava de praticar, aquela viagem que você queria fazer, né? Cuidar de si, como eu disse, da sua alimentação, do seu corpo, da sua alma, sua meditação, aquele curso maravilhoso que você gostaria de fazer e nunca fez, porque nunca teve tempo, porque estava num relacionamento, era tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar. Elizabeth, minha linda, seja bem-vinda, boa noite. Você entendeu? Então, às vezes, você se livra do encosto e ao invés de você ir lá se resgatar, fazer tudo que você não fez por você mesmo enquanto você estava com ele, não, você se enfia lá dentro de um quarto, não quer mais comer, não quer mais, só chora, não quer mais tomar banho, não quer se arrumar, tá deprimido. Não tô falando que depressão não é uma doença, não é algo preocupante, não é algo que a gente precisa, né, é ter respeito, consideração e cuidar, não é isso. Só que você escolhe. Você atrai essa energia depressiva para sua vida, para você. Por quê? Porque você está se deprimindo. Tudo aquilo que era para você ser, para você fazer, para você acontecer na vida, você tá, a própria palavra está dizendo, deprimindo tudo isso, colocando isso tudo para baixo, tudo menos importância. Vocês estão entendendo? Então, quer sentir amor próprio, gente? Olha para você, se reconhece como um ser importante em primeiro lugar, como a Jeanette falou, eu me amo em primeiro lugar. Então, se ama. Desenvolve esse sentimento por você, que você acha que você tem que sentir isso por todo mundo, mas por você não, porque isso é arrogância, é prepotência, é egoísmo. Para com essa bobagem. Colocar isso na sua cabeça, para que você tivesse o menos autoestima possível para fazer tudo pelos outros e não por si mesmo. Para que você dissesse sempre sim e não magoasse ninguém. Porque se você disser não, as pessoas vão se magoar, podem te rejeitar, podem te julgar, podem te criticar. E aí você é tão, como eu posso dizer, tão fragilzinho que não pode receber um mau julgamento de alguém. Você não consegue lidar com isso. O seu orgulho, o seu ego é tão forte que você não consegue saber que alguém não gostou de você, que não gostou do que você fez, que não gostou do que você falou. Aí você fica lá naquela fantasia de ser uma pessoa, né, que está agindo de acordo com os mandamentos de Deus, ajudando aos pobres, fazendo de tudo pelos outros, fazendo de tudo por pai e mãe. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Dentro das suas possibilidades. Fora disso, é sacrifício. Fora isso, é descobrir um santo para tentar cobrir o outro e ninguém vai ficar coberto, vai estar todo mundo passando frio. E aí, tudo aquilo que você dá, que você não tem para dar, você vai cobrar. Então, ao invés de você estar lá naquela energia de ai, eu sou boazinha, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo gosta de mim. Eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa, né, que estava criticando a minha maneira de ser, né, que às vezes entrava em embate com as pessoas, porque o que eu não concordo, né? Querem que eu faça, que eu seja algo que eu não sou, que não faz parte da minha natureza, eu não sou. Aí ela falava assim, ai, mas todo mundo gosta de mim, né? Eu sou uma pessoa querida por todo mundo. Sofre de depressão, síndrome do pânico e tudo mais, vive triste, vive até o semblante é triste. Não tô falando que, gente, eu fico feliz com isso, jamais. Só que não percebe que não tem vida própria. Vive para os outros e está sempre infeliz. Eu penso diferente. Eu prefiro falar um não para os outros e os outros ficarem magoados comigo do que eu ficar insatisfeito. Fazendo alguma coisa que eu não tenho condição de fazer. Isso é humildade. As pessoas acham que humildade é você ceder tudo para o outro, quando humildade é você reconhecer os seus próprios limites e dar aquilo que você tem. Aquilo que você não tem, primeiro vai ter que esperar eu desenvolver. A hora que eu puder transbordar, maravilha. Agora eu não vou tirar o que eu não tenho. Vai ser falso. Estão entendendo, minha gente? Bom, essa live já durou bastante, né? Nós estamos com quase 2 horas, então eu vou encerrando por aqui. Espero ter ajudado, né, nas suas reflexões, feito vocês repensarem algumas coisas,
esses puxões de orelha aí a gente precisa, porque às vezes a gente se acomoda, né? Tá lá na zona de conforto, esperando que tudo mude para que a gente se sinta mais feliz, mas a gente não muda, a gente não transforma aí a nossa conduta e fica esperando resultados diferentes em cima dos mesmos métodos. Aí não tem jeito, né? Então eu vou terminando por aqui, espero ter ajudado de alguma forma, vou tentar salvar para ficar lá disponível para vocês curtirem, compartilharem, porque eu acho que é um conteúdo bacana, que mais pessoas precisam ter acesso. Quanto mais a gente compartilha, mais curte, mais o Instagram entende que ele tem que compartilhar esse vídeo, no caso, essa mensagem, tá bom, gente? Então, um beijo para todos. Adorei ver vocês aí, os aluninhos que... Ai, a Ana acabou de chegar. A Ana, adoro a Ana também. Todos os alunos que estiveram presentes aí na live, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Um beijão para todos.